Filipenses 3, versos 7 e 8 diz assim: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, da excelência, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Essa declaração, queridos, é uma declaração de um homem que, no momento específico da sua vida, ele odiou, ele perseguiu, ele oprimiu as pessoas que seguiam um movimento espiritual chamado Caminho. Era exatamente aqueles que andavam com Jesus. Paulo era um judeu que tinha pedigree, ele era da tribo de Benjamim, um homem zeloso, membro do partido dos fariseus, era extremamente religioso, diz a Bíblia que ele era irrepreensível, nasceu em Tarso, nasceu como cidadão romano, era um homem culto, um homem inteligente, um homem zeloso e implacável. Ele era um touro indomável. E por ter uma personalidade tão forte, ele acreditava com todas as suas forças que ele tinha que prender, matar e oprimir todos os homens e mulheres que seguissem esse tal de Cristo. Até que um dia, indo pela estrada de Damasco, por volta do meio-dia, uma grande luz apareceu diante deste homem. Este homem caiu diante daquela luz, ficou quase sem sentidos, e Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: de quem é esta voz? Quem é que está falando? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E quero te dizer uma coisa, que a partir de hoje, você vai ver o quanto vale a pena sofrer por causa do meu nome. A partir daquele momento, diante daquela luz, daquele clarão, ele fica cego, fica alguns dias cego. Deus manda um servo dele ir orar e impor as mãos sobre Saulo. E quando ele impõe as mãos, Saulo fica cheio do Espírito Santo. E aquele perseguidor cruel, aquele touro indomável, aquele homem difícil, que amedrontava toda a igreja, de perseguidor implacável, ele se torna perseguido. Ele surpreende a todos, inclusive Barnabé, um dos maiores discípulos do Novo Testamento, pega nas mãos de Paulo, o leva no meio dos discípulos e o apresenta, e diz para o povo: não fiquem assustados, é ele mesmo. Esse aqui que nos oprimia, que nos perseguia, que trazia medo a todos os crentes, agora ele é dos nossos. Ele vai lutar pelo nosso time, vai levantar a nossa bandeira. E Saulo, que depois tem o seu nome mudado para Paulo, torna-se o apóstolo dos gentios. E de fato, a profecia de Jesus se concretiza na vida dele, porque ele possui um currículo invejável de sofrimento, de dor, de luta, de renúncia por amor a Jesus Cristo. E é fantástico pensar nas palavras que ele usa aqui, quando ele escreve à igreja de Filipos. É uma declaração de amor, não da boca para fora, mas é alguém que está dizendo: Jesus, eu vou te seguir, custe o que custar. E nós vemos aqui uma demonstração clara do que significa seguir Jesus de Nazaré. Do que significa trilhar por um caminho estreito, porque seguir Jesus é caminho estreito, é caminho apertado. Entretanto, apesar de ser estreito e apertado, é o melhor caminho. É o caminho que conduz à vida. É o caminho que nos dá vida e vida com abundância. É o caminho que nos dá vida eterna com Deus. Este homem se dispõe a servir o Senhor de todo o seu coração. E nós vemos aqui no exemplo dele que conversão verdadeira tem como resultado mudança de mente, mudança de propósito, mudança de comportamento, estilo de vida diferenciado. Conversão verdadeira tem como implicação um compromisso radical com Jesus de Nazaré.
Por isso que ele diz, mas o que para mim era lucro, e ele tinha muitas coisas que o destacava como líder, ele tinha fama, poder, provavelmente dinheiro, reconhecimento, tudo isso ele considerou perda por causa de alguém sublime, que é Jesus. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Se você fosse fazer uma declaração de fé diante da igreja hoje, como eles apenas responderam algumas perguntas, mas se cada um aqui fosse fazer uma declaração para Deus, será que a nossa declaração se aproximaria da declaração de Paulo? Jesus Cristo é tudo para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho, tudo é perca em relação à sublimidade, o poder, a excelência, a beleza das coisas que eu encontro em Cristo. Essa foi a declaração de Paulo. E hoje, em um contexto religioso brasileiro, onde as igrejas evangélicas proliferam, estão crescendo, graças a Deus por isso, como é importante ressaltar o valor do novo nascimento. Como é importante ressaltar o que significa de verdade ser seguidor de Jesus. Porque tem muita gente querendo seguir Jesus pelas bênçãos que Jesus dá. É bom estar com o povo de Deus, mas muitos ainda não tiveram uma postura como Paulo teve. Muitos não tiveram uma postura como Zaqueu teve. Zaqueu era um coletor de impostos, que provavelmente enganava o povo, ganhava dinheiro às custas do povo. Ele era o maioral dos publicanos. E aquele homem tinha um vazio, tinha um buraco no seu coração. E quando ele ouve da notícia que Jesus está passando, ele era pequeno, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Os piores pecadores, quando Deus tem um propósito para a vida deles, eles são carentes de um Salvador. E Zaqueu sobe naquela árvore e vê Jesus passando, e Jesus diz para ele: desce depressa, Zaqueu, porque convém que eu vá na tua casa hoje comer com você. E quando ele desce correndo, reúne os seus amigos, faz um churrasco, está ali Jesus com ele. E Jesus declara para aquele homem: hoje houve salvação nessa casa. Porque Zaqueu fica tão quebrantado que ele resolve restituir todas as pessoas que ele roubou. Isso é conversão. Isso é novo nascimento. Isso não é apenas você aderir a uma nova religião, como alguns erroneamente e por ignorância dizem: eu vou me tornar crente. Primeiro, ninguém por sua própria vontade se torna crente. Paulo não imaginava ser um seguidor de Jesus, jamais. Mas Jesus aparece para ele, se declara para ele, mostra a sua glória, mostra o caminho correto. E aí ele tem uma mudança de mente, ele tem uma mudança de comportamento. Por isso essa noite é uma noite significativa, diante desses irmãos que confessaram Jesus, para nós avaliarmos também a nossa caminhada. Qual é a qualidade do nosso discipulado hoje, queridos? Discipulado é seguir Jesus, é imitar Jesus. Jesus disse que se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é carregar a cruz. Seguir Jesus é não dar valor ao que as pessoas vão falar na via crucis, mas é olhar firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. E existe, pelo menos nesse texto que nós lemos, alguns princípios que demonstram esse compromisso. O que significa ter compromisso com Deus para valer? Ter uma vida vitoriosa, plena, cheia da graça. Compromisso envolve pelo menos 4 coisas que eu quero compartilhar com vocês. O compromisso de seguir Jesus envolve primeiramente renúncia. Seguir Jesus não é um mar de flores. Seguir Jesus envolve renúncia, especialmente quanto àquilo que é a razão da nossa morte. Hoje, para quem veio de manhã, hoje o papo foi sobre morte. E quando você não está preparado para a morte, você fica com medo dela. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando nós temos essa consciência da obra salvadora e redentora de Jesus, nós temos um compromisso radical com Ele.
Nós renunciamos todos os manjares que o mundo possa nos oferecer. Paulo diz que para aquilo que era lucro para ele, ele considerou como perca. Este homem foi 40 vezes açoitado. E ser açoitado naquela época não era algo fácil. Eram métodos cruéis. Ele foi fustigado com varas. Ele foi apedrejado. Ele experimentou 3 naufrágios. Uma noite e um dia no mar. Ele enfrentou perigo nos rios. Perigos entre os salteadores, entre os parentes patrícios, entre os gentios. Ele enfrentou perigos na cidade, no deserto, no mar. Ele enfrentou perigos, para você que está querendo seguir Jesus, entre os falsos irmãos, os falsos crentes. Este homem enfrentou fome, teve sede, jejum, frio, nudez, tudo por amor a Cristo. Será que ele não teve uma renúncia? Ele renunciou muita coisa. Seguir Jesus hoje envolve renúncia, e a palavra renúncia não é uma palavra muito agradável. A nossa natureza é uma natureza que não gosta de renunciar a algumas coisas, a alguns caprichos. Renúncia dá a ideia de algo chato, enfadonho, sacrificial. Portanto, você só renuncia a alguma coisa quando algo de muito valor envolve a tua vida, envolve o teu coração. E foi o que aconteceu com Saulo, que se tornou Paulo. Ele encontrou um tesouro. Ele encontrou uma razão de viver. Ele negou o judaísmo. Imaginem, ele era um líder. Ele tinha carisma, ele tinha o reconhecimento, ele tinha as credenciais para fazer o que ele fazia. Ele era um 007 da religião. Ele podia matar. Ele tinha essa autoridade. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele abandona tudo. Provavelmente ele foi muito criticado. E se nós olharmos para o livro de Atos, perceberemos que imediatamente quiseram matar ele. Fizeram um voto para matar Paulo. Vamos fazer um voto aqui de não comer até a gente acabar com esse cara. Para vocês verem o ódio que ele instilou no coração dos religiosos da época por causa do compromisso que ele fez com Jesus. Eu fico imaginando no nosso país, use a sua imaginação, algumas pessoas que odeiam o evangelho. Dá para imaginar aí? No meio político. Já imaginou esses caras se convertendo que nem Paulo? Que escândalo lindo seria no Brasil. Mas a igreja tem que orar por isso. Nós precisamos de conversões radicais assim que tragam escândalo no meio da sociedade. Paulo foi um escândalo para os religiosos. Ele renunciou tudo, ele teve coragem, ousadia, porque ele viu algo sublime, algo lindo, tremendo, que envolveu a sua vida. Eu me lembro de Davi, que certa vez ele disse assim: eu não quero dar para Deus alguma coisa que não me custe algo. Ele tinha pecado, ele tinha errado, havia um terreno, uma eira, onde ele tinha que oferecer um sacrifício, e o dono do terreno falou: Davi, você é o rei, você pode ficar com o terreno, pode fazer seu sacrifício aqui, o terreno é seu. E o Davi disse: não, eu quero pagar todo o preço do terreno, porque eu não vou dar para Deus algo que não me custe alguma coisa. Tem muita gente que hoje é simpatizante do evangelho, mas que não quer largar algumas coisas, que não quer renunciar. Você não pode seguir Jesus sem renúncia. Você não pode ser um seguidor de Jesus sem cruz. Portanto, essa loucura, uma atitude tão louca e radical como essa, é porque você viu alguma coisa que tem significado, que tem razão de ser. Quando você entende a cruz, entende o propósito eterno de Deus em te salvar, em fazer de você uma nova criatura, você fica louco mesmo. Você fica louco. Porque a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Então os religiosos não puderam compreender. Esse cara pirou. É isso que acontece quando você se converte de verdade. As pessoas não vão compreender seu comportamento, a radicalidade da mudança da sua vida. Por isso nós diminuímos o evangelho quando nós pregamos algo diferente. Quando a gente prega um evangelho que aceita tudo, evangelho fácil, café com leite, você diminui o que Jesus fez na cruz. Porque para vencer o poder do pecado, só com outro poder. E esse poder é o poder de Deus.
Quando você experimenta o poder de Deus, este poder traz junto consigo alegria, paz, traz amor, traz para você uma nova ótica do mundo, das pessoas, de você mesmo, do transcendente, da grandeza e do poder de Deus. Por isso, queridos, compromisso envolve renúncia. Como é que foi o seu compromisso com Jesus neste ano? O que você decidiu renunciar? O que você decidiu priorizar? Como é que está o nosso amor por aquele que nós declaramos seguir? Diante de uma festa como esta hoje à noite, como é que está a nossa pegada, o nosso compromisso com o Mestre? Quantas vezes pessoas estabelecem os seus compromissos presos aos homens, à expectativa das pessoas, à cobrança das pessoas? A melhor espiritualidade é a espiritualidade vinculada a Deus. Quando eu faço as coisas porque eu amo a Deus, não por conveniências. E nós vemos isso na vida de Paulo. Ele perdeu tudo por amor a Cristo, ele renunciou tudo. O discípulo cristão, ou discipulado cristão, vai envolver sempre renúncia. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, a si mesmo se negue, quando? Dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse que todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renúncia vai envolver, às vezes, relacionamentos. Você vai aborrecer pai e mãe. Você vai aborrecer marido, mulher, filhos. Vai aborrecer pessoas no seu trabalho, porque você não vai aceitar alguns princípios pecaminosos para a tua vida, para o teu comportamento. Você vai ser diferente, então você vai trazer problema para você. Você está disposto a seguir Jesus assim? Vai ter que aborrecer a sua própria vida. Se você é um jovem, está à procura de um namorado, de uma namorada, de alguém especial que ame a Jesus, você vai encontrar oposição. E Jesus não está dizendo aqui que você é proibido de amar as pessoas. Ele está dizendo que ele não pode ser inferior a este amor. Ele tem que ser o maior amor. Ele tem que ser o primeiro, estão entendendo? Então seguir Jesus é isso. Você segue Jesus assim? Ele é o seu maior amor? Ele é a sua maior experiência? Ele para você é a melhor dádiva de Deus? Isso é seguir Jesus. Isso é ter compromisso com Jesus, diferentemente de muitos compromissos religiosos convencionais que nós vemos por aí. Paulo tinha esse compromisso ao ponto de perder a sua vida. E hoje nós precisamos de cristãos e seguidores de Jesus dispostos a renunciar a 3 inimigos que querem nos destruir. Primeiro, renunciar ao mundo. Não é que você tem que ser um ET, um extraterrestre. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus quer nos livrar do mal, viu, irmãos? Ele é o supremo pastor, ele cuida das suas ovelhas. Mas ele quer você no mundo. Ele quer você na selva. Ele quer que você seja sal e luz. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa sociedade nossa aí, materialista, individualista, pragmática, que vive à busca de um prazer sem Deus. Deus quer que você faça diferença nessa sociedade, que você ame a Deus. Então você tem que renunciar ao mundo. Paulo teve que renunciar ao mundo da sua época, a fama, o poder, o prestígio e tantas outras coisas. Talvez ele tenha agregado para si muitos inimigos. Você está disposto a ter inimigos para seguir Jesus? Temos que também renunciar os manjares que o diabo nos oferece. Porque o diabo ofereceu inclusive para Jesus. Não vai oferecer para a gente? Ele oferece, ele é nosso inimigo. Ele é o enganador. Ele é o príncipe deste mundo. Você tem que renunciá-lo, não dando lugar para ele na tua vida. E você tem que renunciar também você mesmo. Jesus disse que se eu não renunciar a mim mesmo, eu não posso segui-lo. Talvez esse seja o pior inimigo, renunciar você. Renunciar o nosso ego, o nosso eu, a nossa ambição, o nosso orgulho. Nós temos que crucificar isso lá na cruz com Cristo, para que daí possamos experimentar o milagre de Deus na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa existência. Não pode haver compromisso autêntico se nós não renunciarmos tudo por amor a Cristo.
Compromisso autêntico envolve renúncia. E Paulo foi um exemplo disso. Mas compromisso não é só renúncia. Vamos ver o lado bom da coisa? Compromisso também é alegria, satisfação. Quando eu tenho um compromisso com Jesus de Nazaré e tenho uma experiência, não digo semelhante, mas da mesma natureza que Paulo teve, um encontro com Cristo, nós vamos descobrir neste encontro, nessa percepção de Deus na nossa história, um prazer, gente, que nada nesse mundo pode dar. Vocês concordam comigo? A alegria que Jesus dá, o mundo não pode te dar. A paz que excede toda razão, é só Jesus que dá. O amor que derruba barreiras, é só Jesus que dá. Portanto, ter compromisso com Jesus envolve satisfação, envolve prazer, amor, alegria, entusiasmo. Pessoas realmente comprometidas com Deus, escute bem isso, são pessoas que por causa da graça de Deus estão de bem com a vida. São pessoas apaixonadas, entusiasmadas com a graça que as alcançou. São pessoas proativas, visionárias. É Deus que patrocina isso dentro de nós. A renúncia só vai acontecer se existir um ambiente de encantamento, de descoberta. É o que o novo nascimento faz. Você descobre que você estava perdido, que a sua vida não tinha razão de ser. Você descobre que você é mortal, finito e limitado. E quando você descobre a presença do Todo-Poderoso e a sua alegria, o teu compromisso vai envolver satisfação. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é só usufruir das coisas que Deus dá. Se alguém aqui tem essa consciência de que ser abençoado é só receber coisas de Deus, você está pobre. Porque ser feliz e ser pleno é receber do próprio Deus, do ser de Deus, da presença desse Deus no teu coração, na tua vida, na tua história. A presença de Deus é algo maior que a nossa história. É algo maior do que tudo que o mundo possa nos oferecer. Como é gostoso pensar no discipulado, no compromisso com Jesus, nessa atmosfera de alegria, de satisfação. E eu me lembro da parábola do tesouro, eu sempre cito essa parábola, porque ela mexe comigo. O homem descobre que um terreno tem um tesouro. E ele fica tão fascinado por esse tesouro, que ele resolve vender tudo e comprar o terreno para ficar com o tesouro. Seguir Jesus é isso. Você teve essa experiência? A tua experiência, entre aspas, religiosa, consiste nisso. Em ver Jesus de Nazaré como o maior tesouro, o maior presente, como algo maior que dinheiro, poder, sexo e tantas outras coisas que o mundo oferece. Qual é a alegria que você tem em seguir Jesus? E como isso mexe na tua maneira de viver, no seu estilo de vida, na maneira como você trabalha, como você estuda, como você se relaciona, nos teus sonhos, nos teus projetos. A satisfação de Deus, a alegria de Deus está contigo. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho e seguir Jesus gera um compromisso radical, um compromisso de excelência, um compromisso prazeroso. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus como? Com todo entendimento, com todo intelecto, com toda razão, com toda lógica. É lógico o poder de Deus, a grandeza de Deus, o sacrifício de Jesus. Tenho que amá-lo com toda a minha emoção. Eu só posso valorizar esse tesouro, e esse tesouro me dá tanta satisfação, porque meu coração está envolvido com ele, as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas expectativas. Como é que nós vemos o Evangelho hoje e o seguir Jesus? Vemos com este prazer, mesmo quando a gente passa por adversidade? Você vê Jesus como um grande tesouro que te dá alegria. E essa alegria é a alegria da descoberta, o fascínio de ser tomado por esse tesouro. E hoje tem muita gente vendendo tesouros por aí. Tem gente vendendo tesouros que, quando elas encontram, o final delas é morte, é decepção, é frustração. Quem encontra o tesouro Jesus tem a sua vida mudada. O seu lar é mudado. A sua perspectiva de vida aqui e agora é mudada. A eternidade é um prenúncio daquilo que Deus fez no coração. E nada é tão contagioso quanto o entusiasmo.
Eu quero fazer uma pergunta séria para você que diz seguir Jesus de Nazaré. Você tem se entusiasmado pela obra de Jesus? Muita gente está pobre porque só pensa naquilo que Deus quer dar, mas não pensa naquilo que Ele é. Quando você está vinculado àquilo que Ele é, você tem um prazer espontâneo, gostoso, natural de servir. Você tem paixão por vidas. A sua maneira de ver a vida se torna diferente. Tem muita gente que não valoriza na prática as coisas espirituais, porque está preso ao materialismo, está preso às demandas do seu tempo. Você pode trabalhar, estudar, constituir família, ter muita coisa, mas tudo isso tem que convergir para a glória de Deus. Porque convergindo para a glória de Deus, isso será o seu contentamento. Como é que está a tua satisfação, querido, de ser de Jesus? Isso pode ser medido, às vezes, numa celebração, sabia disso? Na alegria que a gente tem para cantar, louvar e exaltar. Isso pode ser medido quando você vai testemunhar de alguém do amor de Deus. Você tem uma alegria diferente. Vão dizer que você é louco, que você é fanático, mas é isso mesmo. O contrário que a gente vê é muita religiosidade. Eu me lembro dos apóstolos quando começaram a apanhar. Aqueles homens que negaram a Jesus, que fugiram, que dormiram. Depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, os caras vieram bater neles, eles cantavam de noite, louvado seja Deus, porque eu tomei uma surra por causa de Jesus. Vocês vão ficar quietos, hein? Vocês vão calar a boca. Olha, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso é satisfação. E não é uma satisfação num ambiente legal. É num ambiente hostil, de opressão. Alguém aqui está passando por opressão? Na sua casa, no seu trabalho? Com as pessoas que te cercam, glorifica a Deus, irmão, fica alegre, solta fogos. Quando você ser oprimido, porque você está seguindo Jesus. Esse é o cerne, essa é a loucura do Evangelho. O Evangelho é uma coisa louca, para aqueles que estão dispostos a entender a sua natureza. Eu me lembro quando Jesus envia os 70, e eles vão de 2 em 2. E eles vão tão no entusiasmo, na expectativa, quando eles expulsam os demônios e a obra de Deus se manifesta, eles voltam pulando de alegria, porque os demônios se submetem ao poder do nome de Jesus. E Jesus diz para eles, não fiquem contentes por causa disso, mas fiquem contentes porque o nome de vocês está rolado no céu. Como é que está o nosso entusiasmo por Jesus de Nazaré, queridos? Como é que está o nosso entusiasmo quando a gente vem neste lugar para adorá-lo? Qual é a nossa expectativa? Compromisso é isso. Compromisso é você ser diligente e disciplinado em pequenas coisas. É procurar transformar hábitos, porque os hábitos nos formam. E nós precisamos de hábitos espirituais arraigados que nos transformem. Compromisso envolve renúncia, mas também envolve satisfação. Compromisso envolve abraçar desafios. Quando Jesus chamou os 12, qual foi o desafio que Jesus fez para eles? Vocês lembram? Venham após mim e eu os farei o quê? Pescadores de homens. Você consegue entender o que significa ser um pescador de pessoas, de seres humanos? Porque essa vida aqui vai passar. Nossa vida vai até os 70, 80 anos, depois disso é câncer e enfado, a gente pode fazer um monte de coisa. Mas as coisas que terão valor eterno, elas são semeadas no Espírito. Elas são semeadas nos relacionamentos. Ter compromisso com Jesus é aceitar desafios. O desafio de ser testemunha. Conversei muito com eles hoje aqui sobre isso. O que nós mais precisamos no Evangelho hoje não é de pessoas que têm um discurso bonito, mas é de pessoas que têm um testemunho de vida, que têm o que dizer, que têm o que falar do que Deus fez por eles. E como é importante pensar em desafio. Deus quer um desafio que Deus põe para nós, que você seja o sal, que você dê tempero, que você dê sabor para as pessoas que estão ao teu redor. Outro desafio, que a gente seja a luz do mundo no meio das trevas, no meio da densa escuridão do pecado. Ele quer que você seja a luz, é um desafio. Ele quer que você seja testemunha fiel, que não tenha vergonha de Jesus, que não tenha vergonha da Escritura, que não tenha vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é minoria. E as grandes coisas que já aconteceram nessa terra e nas Escrituras foi com minorias que Deus fez. Você deseja ser essa minoria?
talvez ridicularizada, talvez negada pelo mundo, pelos homens. Quando nós temos compromisso, nós aceitamos desafios. O desafio de ser diferente. Eu me lembro que alguns domingos atrás eu fiz um desafio para a juventude. O desafio de não ser meia boca. O desafio de não negociar os valores do Evangelho. O desafio de ser diferente. De ter coragem para ser diferente. De ter o compromisso para fazer a diferença. É isso que deixa o Evangelho bonito na tela da nossa vida. Quando nós aceitamos esses desafios. O desafio de carregar uma cruz. O desafio de uma via crucis onde vão te cuspir, onde vão te humilhar. Você está disposto a seguir Jesus? Por isso que eu disse, quem pensa em seguir Jesus apenas pelo que ele dá, está pobre, está pequeno e está raso. Eu sigo Jesus pela grandeza do seu poder, da sua pessoa, dos seus atributos, daquilo que ele representa para mim. As obras serão consequência dessa descoberta, serão consequência desse carinho por Deus. Nós aceitamos desafios, queridos, quando nós seguimos Jesus de fato. Eu me lembro de Davi, quando ungido pelo Espírito Santo de Deus, ele não ficou com medo de Golias. Todo o exército de Israel temeu Golias. Todos olhavam para o potencial do gigante, para o seu poder, para a sua opressão, para o seu cinismo, mas não estavam olhando para o poder de Deus. Davi enxergou diferente. Ele viu no gigante o potencial de ver Deus glorificado. E Deus faz isso com a nossa visão. Quando você tem Jesus no coração e quando você ama o Evangelho e as Escrituras, Deus te dá a condição de olhar para os obstáculos, para as muralhas, para os gigantes de forma diferente. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que diz ter fé creia que Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. E Davi venceu o gigante porque a unção de Deus estava sobre ele. Ele aceitou o desafio a despeito das suas limitações, a despeito de ser um menino, a despeito de ser frágil. A Bíblia diz lá em Romanos 8:37 que em todas as coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, tribulação, queridos, desânimo, abatimento, perseguição, opressão, oposição, nada que possa tentar mexer com você pode te separar do amor de Cristo. Nada. Nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Nem demônios, nem principados, nem potestades. Por isso Deus quer que você aceite desafios. Falando de discipulado, o que Deus pode fazer com esse grupo que está aqui hoje? O que Deus pode fazer com uma pessoa aqui, cheia dele? Deus pode fazer proezas. Deus pode usar as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos. É preciso aceitar desafios. Eu estava meditando no texto de Apocalipse 21:8. Lá fala do inferno. E olha que inquietante. Quanto, porém, aos covardes, aos tímidos, é o primeiro da lista. A parte que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que você entende de um tímido e de um covarde diante de Deus? Quando Deus chama os discípulos, eles vão, eles largam as redes. Tem um que diz, eu vou enterrar o meu parente, o meu pai, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Jesus tem um chamado radical. O chamado de Jesus é radical, gente. Seguir Jesus é radicalidade na vida. Por isso eu pergunto, como é que você está hoje diante de desafios? Eu vejo muita gente, às vezes levantando bandeira para que as coisas aconteçam na igreja, falam para chuchu. Mas quando você põe um desafio para ele, ele é o primeiro a sair correndo. Vamos orar, irmão. Orar, pastor. Buscar. Não estão dispostos. Seguir Jesus é aceitar desafios. E às vezes alguns desafios muito loucos. É o que ele espera de nós. Que a gente aceite os desafios que ele tem para nós na caminhada. Às vezes o desafio de aceitar uma oposição, uma perseguição, onde ele vai ser glorificado. E por fim, compromisso
com Deus, com o Evangelho, com o discipulado, envolve uma vida de excelência. Envolve você fazer as trocas certas. O Esaú fez uma troca certa? Esaú, gente, irmão de Jacó, fez uma troca certa? O cara estava com fome, imediatismo, necessidade, momento, presta atenção. Aí o irmãozinho dele, que era caseiro, tem um rango gostoso, cheiroso. Aí ele chega morrendo de fome em casa, desesperado. Tá com fome, irmão? Eu tô. Me dá essa comida aí. Só se você me der o teu direito de primogenitura, aí eu te dou a comida. O Esaú não avalia o direito de primogenitura, que era uma bênção. Era uma bênção espiritual delegada por Deus ao pai, que ministrava ao filho mais velho. O que o Esaú faz, gente? Ele troca. Tem muita gente hoje fazendo troca. Daquilo que é excelente, daquilo que é belo, daquilo que é sublime, daquilo que é grandioso, e põe adjetivo aí, por aquilo que é raso, medíocre, temporário, passageiro, superficial. E diz a Bíblia que o Esaú depois, chorou. Embora tivesse buscado com lágrimas, Deus não aceitou as lágrimas dele. Porque ele trocou o sublime pelo vulgar. Alguém aqui está fazendo essa troca? E dizendo-se seguidor de Jesus Cristo? Jesus Cristo é sublime, queridos. Vocês creem nisso? O nome dele está acima de todo o nome. Todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que ele é o Senhor. Aleluia! Para a glória de Deus Pai. Como é que eu posso minimizar o poder, a excelência e a beleza de um Deus assim, com trocas vulgares? Seguir Jesus envolve excelência de vida. Sabe uma coisa que eu disse para eles hoje? Muito séria. Para mim é o cerne de tudo. É que um cristão tem vida com excelência na medida que ele valoriza a Escritura. Quando a Escritura, palavra de Deus, tem autoridade na sua vida. E hoje nós vemos muitas pessoas vivendo da mediocridade no meio do sagrado e do religioso, porque não descobriram este presente. Alguns nem descobriram o presente maior que é Cristo. Mas o que desvenda esse segredo é as Escrituras, porque Jesus disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O discípula, e discípulo que está aqui hoje, que se diz discípulo e discípula, como é que está o teu engajamento com a Escritura que revela esse Deus lindo? Como é que está? Como é que está a tua contemplação diante da natureza, das obras criadas, da grandeza de Deus nas pequenas coisas? É essa sensibilidade que traz excelência para a vida, gente. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento, para nós aprovarmos as coisas excelentes. Porque às vezes você está aprovando na sua vida, no orçamento da sua vida, o lixo. O que não presta, o que é passageiro, o que não tem valor eterno na sua existência, na sua caminhada. Seguir Jesus é optar pela excelência. E a nossa vida passa muito rápido, não é verdade? Nós temos, hoje de manhã mesmo, quando o pastor Moisés trouxe aquela palavra, uma palavra num primeiro momento que traz um pouco de medo, opressão, porque ele falou da morte, quase que ele se apresentou como doutor morte, né? Faltou isso, né? Porque ele estudou o assunto, ele está num hospital falando de morte. Mas é interessante como a excelência brota disso. Jesus teve que morrer numa cruz e sofrer de forma terrível para que nós tivéssemos vida. Esse é o paradoxo da cruz. Na cruz ele matou a nossa morte. Seguir Jesus, gente, é ter uma vida de excelência. Quanto ao ser, quanto ao fazer,
quanto às nossas realizações. Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, Deus quer ver excelência nas nossas realizações, na maneira como a gente enxerga a vida, o tempo, as pessoas, as oportunidades. Eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E que tipo de vida? Vida com abundância. O diabo veio para trazer uma vida miserável para nós. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não pensa em você que ele faz isso lá no mundo, não. Ele faz aqui dentro. Aqui ele anda que nem um leão procurando alguém para devorar. Alguém que está fora da revelação de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Direi do meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Você tem essa segurança dentro de você? Essa excelência? Queridos, vida com excelência é vida frutífera. A Bíblia diz que pelos frutos, eu estava dizendo para eles hoje, como é que vocês vão estar daqui 1 ano? 2 anos? 5 anos? Lembram daquela figueira? Que o Senhor foi ver a figueira, não tinha fruto, e falou para o viticultor, pode cortar, que não presta para nada. Aí o viticultor, não, vamos fazer um buraco em volta, pôr adubo, para ver daqui 1 ano o que acontece. Você sabia que Jesus às vezes dá uma chance para você assim? Quem é que precisa de adubo aqui hoje? Adubo para 2014. Vida cheia do Espírito, vida plena, vida com fruto. Fruto! Fruto é visível numa árvore. E como é decepcionante uma árvore que só tem folha e não tem fruto. Deus quer ver fruto em cada um de nós aqui. Vai acontecer coisas lindas. Você crê nisso? Eu creio! Mas é preciso ter vida, e vida com excelência, vida no altar. Então, meu amado e minha amada, leia mais a Bíblia, porque ela revela Jesus. Ore, busque servir alguém, abre o olho. Você conhece todo mundo que está aqui? Às vezes você está reclamando da vida, mas você não serve ninguém. Tua vida é medíocre porque você vive para o teu próprio umbigo. Sirva alguém, pega o telefone, a internet, sei lá, ligue, visite, evangelize, discipule, adote alguém. Nessa noite de festa, queridos, para a glória de Deus, alguma coisa tem que acontecer no nosso coração. Deus tem que instilar alguma coisa em você. Eu oro para que você saia daqui incomodado. A ter renúncia. O que você precisa renunciar hoje? Talvez a renúncia que Deus está exigindo está bem pertinho de você. Às vezes um pecado de estimação. Às vezes um relacionamento que Deus não está se agradando e você tem que dizer não para este relacionamento. Às vezes um negócio fraudulento, mentiroso, desonesto. O que você precisa renunciar hoje para seguir Jesus? Zaqueu deixou tudo por Jesus. Descobriu o melhor. Você tem tido alegria com Deus? Satisfação com Ele? Ele é o caminho? A verdade? A vida? Deus quer que você tenha alegria e satisfação nele. Está alguém aqui hoje triste, destruído, acabado? Jesus Cristo é a alegria de quem? Dos homens. Não é a mensagem do Natal? Jesus quer que você encare desafios. Que desafio Jesus está fazendo para você hoje, discípulo e discípula? Qual é a zona de conforto que Ele quer que você saia hoje? E isso é lindo quando acontece, quando o Espírito Santo de repente desperta alguém para sair do conforto, como fez com Neemias, para uma grande obra. E Deus quer que a gente tenha uma vida com excelência. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida frutífera.